A gente entrou num perigo tão grande sobre essa questão da graça, porque realmente quem não sabe lidar com a graça, aí acha que tem que ser feito tudo de qualquer jeito. E às vezes isso leva você para um extremo, onde você começa a viver tão na liberdade, que você dá lugar para a libertinagem. E eu estava lembrando hoje, de que no início do ministério a gente falava muito assim, mas o lugar secreto não diz respeito simplesmente a um quarto. Você pode ser em qualquer lugar. O seu trabalho pode ser o lugar secreto. Só que muita gente, por não saber lidar com a graça, eles abandonaram o quarto e não tiveram mais um tempo a sós com Deus. E isso me preocupou muito, porque a gente acabou acreditando em algo que realmente é verdadeiro. O quarto é qualquer lugar onde você está. Mas tem momentos, irmãos, que você precisa se trancar literalmente. Você sabe o que eu aprendi nesses 5 anos de ministério aqui? Que todo culto, todo congresso, todo evento que eu participo, ele tem poder para me aperfeiçoar em alguma coisa na minha vida. Por exemplo, eu participei 11 anos da Escola Adorando, em Belo Horizonte. Sempre. E foi assim, foram 11 anos de muito investimento espiritual na minha vida. Aniversário, longe da família. Durante 11 anos, foi um divisor de águas na minha vida. Mas o tempo que eu passei a sós com Deus dentro do quarto não se compara aos 11 anos que eu passei na Escola Adorando. Vale mais um dia em sua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Aí eu vou te falar outra coisa que me assusta muito. As pessoas, por ela não terem isso como primazia, como prioridade, você acaba se tornando como se fosse uma prótese espiritual no momento de comunhão com o corpo. Junayara, a pastora Junayara da Betel, uma vez ela disse para mim assim: muita gente está dentro da igreja se comportando como uma prótese. Ela está ocupando um espaço, ela está sentada na cadeira, ela está ouvindo a palavra, ela participa do louvor, ela está em todos os cultos, mas ela não consegue receber o sangue do corpo. Prótese, ela só tem uma função. O que é? Ocupar um espaço no corpo, mas ele não tem vida. E quando você chega nesse estágio onde você se torna uma prótese, é porque você criou uma expectativa de que Deus tem que suprir tudo o que você precisa em um culto de domingo. Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, irmãos. São coisas que vocês estão cansados de ouvir, mas que vocês não praticam. Você sabe por quê? Porque todo aquele que passa tempo com Deus na intimidade, quando ele vem para um lugar como esse, ele não vem com uma expectativa humana em quem vai pregar e quem vai cantar. Ele sabe onde ele está. Os cultos para mim, isso aqui para mim, por exemplo, desse tanto tempo que a gente tem como ministério, eu nunca me cansei de estar aqui. Não existe tempo ruim para mim. Está aqui minha irmã, que me conhece, Lisiane. Não tem tempo ruim e você não é obrigado a ser como eu. Mas eu já me descobri. Chova ou faça sol, canivete, cara entortada, câncer, pai morrendo, seja o que for, dor de cabeça. Você sabe por que eu tenho expectativa de vir aqui? Não é porque é uma obrigação, como diz a canção do Diante do Trono. Eu não quero estar aqui por obrigação, mas porque eu amo Ele. Você sabe por que eu vim aqui? Porque eu aprendi a discernir o corpo. Você sabe por que nunca mais eu sentei nessa cadeira e fiquei olhando quem vai pregar e criticando a pessoa se ela prega bem ou não? Porque eu aprendi que cada um aqui no corpo tem uma medida. E eu preciso da sua medida.
Você pode ser a pessoa mais simples aos olhos humanos, mas tem uma bomba atômica liberada por Deus através de você para esse corpo, que esse corpo precisa. No dia que você entender isso, parar de criticar quem está na frente, você vai avançar espiritualmente. Cecília, esses dias, ela postou no grupo, eu achei interessante, ela falou assim, a mão, como é que foi, Cecília, que você falou? Que a mão, ela quer exigir. Ah, que bênção, Cecília. Você não pode dizer para a mão que faça o papel do pé, nem que o pé que faça. Repete, não vou entender. Você não pode dizer para a mão que faça o papel do pé, nem que o pé faça o papel da mão. Negócio assim. Mas mão não é mão, nem pé. Mão é mão. Cada um tem sua função. Mão é mão. Cada um tem sua função. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam se encontrar. Porque as pessoas elas só vão vir para esse ministério quando todo o corpo estiver ajustado. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor constituiu no corpo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que o corpo seja ajustado. Você sabe por que você tem que passar tempo a sós com Deus? Para que você seja ajustado no corpo. Porque tudo que eu e você passamos nesse lugar é consequência do que nós vivemos no secreto. Fala para o seu irmão, sai da religiosidade. Sai da religiosidade. Eu não tenho crise, Salomão. Eu não tenho crise em relação ao meu chamado. Eu não tenho crise em relação a pregar. Eu não tenho crise em relação a cantar. Já passou esse tempo. Já foi. E o que eu vejo diante dos meus olhos hoje é o Senhor descortinando e me levando a um propósito que já estava designado no coração dele há muito tempo e que eu só precisava parar para ele revelar para mim. É isso que Deus está querendo fazer com você. Talvez tem gente que está aqui que está tentando se descobrir e não foi para lugar nenhum ainda porque não parou. Fez do relacionamento com Deus um monólogo e não um diálogo. Cuidado com isso, irmãos. Você senta, é a mesma coisa de gente que vai para o gabinete para conversar com o pastor. Cansei de sentar com gente que sempre traz para mim os mesmos problemas. Pastor, caí na pornografia. Pastor, aconteceu isso. Pastor, ó, eu estou assim. Pastor, estou passando por isso. Pastor, é assim, assim, assim. A pessoa fala tanto. Aí quando eu vou abrir a boca para falar, faça isso. Pastor, obrigado. Às vezes até ouve. Mas depois que desabafou, vai embora. Pratica? Não. Talvez o seu relacionamento com Deus está sendo assim. Deus está dizendo, não é que Deus está em silêncio não, irmãos. Deus está falando. Agora, existe uma linha muito tênue entre ouvir e obedecer. Você precisa aprender a obedecer. O quesito chamado ministério, ajuste de corpo, cura, transformação, milagres, não é um congresso quem vai te dar. É Deus quem vai te dar no tempo a sós com Ele. Amém. Descubra o seu chamado dentro do seu quarto. Ouça o Espírito Santo. Agora isso exige tempo. Hoje eu estou aqui hoje entendendo assim, quando Deus colocou no coração da pastora Lisiane que precisava desse tempo de jejum. Quantos entendem essa questão do jejum, gente? Amém. Todo mundo entende? Quantos entendem a questão da oração em línguas? Para que serve a oração em línguas? Para alimentar o seu e o jejum. Para matar a sua carne. Vamos fazer os dois. O tempo está correndo, o tempo está correndo. Talvez eu não estou entendendo para que esse jejum de 40 dias. Eu não preciso entender, eu sou parte de um corpo. Eu preciso apenas obedecer e fluir. Amém. Sem questionar. É tão importante esse tempo a sós com Deus. Quando Lisiane às vezes vem ministrar aqui e fala sobre essa questão da ceia, sobre você discernir o corpo, você precisa entender uma coisa.
que esse discernir o corpo é muito importante. Quando você começa a enxergar aos olhos de Cristo quem é a pessoa que está do seu lado em Deus, as coisas começam a fluir. O corpo flui. Fala para a pessoa do seu lado, esse ministério é totalmente de gente improvável. Fala para ele assim, tá vendo eu? Sou o pior dos pecadores. Existem pessoas aqui que às vezes se sentam como um rei. Eu não estou dando indireta, tá, gente? Porque eu falo assim, eu sei, porque estou no meio de gente. Hoje tem gente que tem problema. Mas existem pessoas que elas estão aqui apontando os erros dos outros, olhando os defeitos dos outros, e esqueceu que o que é de Deus é bom, perfeito e agradável. O que é do humano é ruim. Você não está falando nenhuma novidade sobre o seu irmão. Você vai parar de ter problema, de crises, de questionamentos, de julgamentos com seu irmão quando você for para o secreto. Teve uma vez, eu enfrentei uma situação aqui na igreja, que eu comecei a ter um embate com uma pessoa. Mas a guerra foi tanta dentro de mim que eu não conseguia nem olhar na cara do irmão. Você acha que durante esse tempo que eu fiquei assim, eu procurei o irmão para conversar? Não. Para onde que eu fui me resolver? Por um congresso de cura interior com cote? Por um congresso de louvor do Diante do Trono? Não. Eu fui para o único lugar onde eu sei que meu caráter é mudado. No secreto. E eu lembro que eu ficava bem assim, peguei a Bíblia. Como Jesus estava no deserto, o diabo vinha e me tentava. O diabo vinha e me dava sugestões. O diabo dizia o tempo todo. Eu orava, confessava a palavra sobre determinada situação e o diabo dizia e me lembrava as ofensas do irmão. E aí Jesus disse assim, insista, continue colocando a palavra por cima dessa situação. Você vai resistir o diabo. E eu comecei a pegar a palavra e comecei. Pai, muito obrigado, Pai. Porque nós somos feitos para andar em comunhão. Muito obrigado, Jesus, porque eu não preciso andar em condenação nenhuma. O meu irmão é livre, eu tenho a mente de Cristo. E eu comecei a declarar a palavra. E eu só saí do quarto. Eu fiquei mais ou menos umas 4 horas. Não literalmente nesse quarto físico, mas lá no Campo Santo. E eu andava aquele campo todinho com a Bíblia e orava, e orava. E só desci dali, resolvido em meu coração e amando meu irmão. Aí você me pergunta, você ama o irmão hoje? Não. Tem algum problema com o irmão? Não. Porque eu fui para o lugar onde eu fui engravidado com a palavra. E eu gerei essa palavra. Foi amor. Como diz a canção do Gabriel Guedes, assim que eu luto minhas guerras. Você só vai aprender a guerrear quando você aprender com o mestre. Vá para o secreto que ele vai te dar as armas. Abra aí Efésios 6. Ah, que bênção. Efésios 6, 10. Amém? Quem achou aí, gente? Amém? Amém. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Onde? E na força do seu poder. Vou ler de novo. Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o segredo. Pronto, Deus está te dando uma chave agora. Como vencer determinadas guerras? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Meu Deus. 16 de novo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Eu lembro que na Betel, antes tinha do cultos, a gente sempre tinha a questão da batalha espiritual. Aí um intercessor subia, pegava o microfone, e aí ele falava, pegue a Bíblia! E aí a gente pegava a Bíblia. E aí, começa a marchar, marche! E aí a gente começava a marchar, aí a bateria, o Luiz tocava, e fazia marchinha. Aí ele fala, a gente pedia pra gente repetir tudo isso aqui. Aí eu fazia isso todo culto, todo bendito culto. E estava eu marchando, quase uma na cara da parede, marchava, e ia. Aí um dia, em um momento desse, Deus falou comigo assim, você pode estar fazendo tudo isso aqui religiosamente, perder toda a guerra quando você sair daqui. Porque eu fazia, eu imaginava, eu com a sandália da salvação, uma havaiana de ouro, com um capacete todo armado, e Deus dizia, não é isso. Você precisa se equipar com a palavra, com a oração em línguas. Porque quando você começa a orar no Espírito, eu vou lhe dando as armas para você vencer as guerras. Está ali. O que vocês leem todo dia, mas muita gente ainda não entende. Orar em línguas não é algo religioso. Você só precisa ouvir o que o Espírito Santo está dizendo e segue o que ele está mandando. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui têm lutado as suas guerras com algumas dessas armas aqui? Levanta a mão. Eu só quero que você me diga qual das armas você está usando, Felipe. Fala alto. Oração em línguas. Oração em línguas, ela vai te dar o norte para você usar uma dessas aí. Qual? Agora está sendo jejum. Jejum. A igreja toda está em jejum. Individual. Confissão da palavra. Paralelo ao jejum. Quem mais? Credo. Hã? Fala, gente. Fala, meu filho. Confissão da palavra. Olha, está todo mundo na confissão da palavra. Joélia, qual que você está, Joélia? No período do câncer, por exemplo, Deus me levou muito à adoração e ao louvor. Engraçado que eu não conseguia orar em línguas em todo o tempo, durante o período do câncer. E eu só fui discernir depois, porque eu orava. E aí Deus só me trazia canções e que eu precisava louvar, eu precisava guerrear aquilo ali, vencer aquela guerra com louvor e adoração. Eu aprendi algo essa semana, minha alma gritando, Margot não sabe desse testemunho, eu estava no almoxarifado e me deu uma crise. Porque eu estava ali dentro daquele almoxarifado, trancado e mexendo com papel. E eu dizendo para Deus, meu Deus, o que eu estou fazendo esse negócio, Jesus? Me leva para ficar tempo integral dentro daquele ministério, para cuidar do povo. Jesus, eu quero cuidar do povo. Eu quero ter tempo para poder assistir o pessoal. Senhor, me ajuda. Aí na hora a tia me ligou. Aí ela, como é que você está? Como é que está a Joelinha? Como é que está João? Como é que está o ministério? E eu fui falando para ela, eu falei assim, eu estou em crise aqui com esse negócio de trabalho. E eu estou mexendo com papel, e eu estou fazendo isso, e eu não estou aguentando não. Não estou gostando desse negócio não.
Aí ela disse para mim assim, meu filho, eu já passei por muitos almoxarifados na minha vida que foram importantes. Aí eu fiquei calado, eu falei, mas você já passou a trabalhar em almoxarifado? E ela disse assim, não, Rafa, eu tive muitos processos que eu posso identificá-los como almoxarifados na minha vida, onde eu fiquei trancada, mexendo com o papel. Não murmura não, meu filho. Porque Paulo passou 11 anos dentro de um almoxarifado, mexendo com papel, escrevendo carta para as igrejas. Aí eu, menino, eu tô amando almoxarifado. Um amor. Um amor. E aí eu discerni que só no secreto eu poderia descobrir isso, que Deus reservou esse tempo para mim ali, para mexer com papel. Não é literalmente mexer com papel, é Deus mexendo em mim. É eu que sou um processo, um projeto em execução, e o Senhor está me ajustando. Irmãos, em nome de Jesus, deixa Deus acelerar o que Ele precisa acelerar dentro de você. Por favor, obedeça a voz do Espírito. Passe tempo a sós com Deus. Passe tempo com a palavra. Faça igual eu, irmãos. Anda com a Bíblia dentro da bolsa. Compra. Cadê, Felipe? Levanta. Eu dei essa bolsa para Felipe. Ó. Felipe, carrega a Bíblia dentro da bolsa. Nossa, aleluia. Leva para tudo que é canto. Vai fazer alguma coisa. Não perca tempo. Ontem eu tive um reflexo naquela praça. Tem muita gente que acha que eu fui ali para poder cumprir um protocolo, mas o que eu fiz ali à noite foi resultado, Jússi, do meu tempo a sós com Deus. Não tinha muita gente na praça, me colocaram num horário que não tinha ninguém. Eu falei, gente, que ridículo, deixa eu me ligar de novo na prefeitura que eles vão ver se eu vou cantar esse negócio. E aí Neemias virou para mim e falou assim, que bom que só tem essas pessoas aqui, porque são pessoas fiéis que chegaram no horário e elas precisam ser ministradas. Aí ele disse, dê o que você tem. Eu falei, é mesmo, né? Deus falou que não precisa de 1 milhão não, é 2 ou 3. Tendo 2 ou 3. E aí eu falei para ele assim, nós estamos treinados demais lá no Som da Cura, graças a Deus. Às vezes não vem ninguém para o culto. Mas manhã disse isso, né, mãe, uma vez? Mas tem 2. Se tem 2, Jesus já está aqui. Então eu estou treinado. E aí o Senhor começou a trazer a luz. Porque quando eu vou ministrar, vocês que não sabem, eu nunca sei o que eu vou cantar, eu nunca sei o que eu vou pregar, eu não sabia o que eu ia pregar hoje. Eu não sabia nada. Eu só preciso estar pronto. O que é preciso estar pronto? Tempo a sós com Deus no quarto, obedecer o Espírito Santo e na hora do culto, deixar fluir. Hoje passou muita gente na minha cabeça para chamar para pregar na hora. Eu ia chamar a Cecília, ia chamar a Lisiane, ia chamar qualquer outra pessoa. Mas Deus quis. Eu fiquei ali no teclado ali o tempo todo. Quando você me vê muito quieto no teclado, é que eu estou tentando entender o que Deus quer. E eu fui atirando ontem na praça sem entender. Falei, Deus, vai chamar uma povo depressivo, com problema de casamento. Isso é óbvio que todo mundo. Tem um monte de gente que é assim. E Deus disse, libera o que eu dei sobre você no secreto. Chame-os. Irmãos, quantos testemunhos e quantas pessoas foram me procurar de trás daquele palco, precisando de cura. E você sabe por que eu tenho que passar tempo a sós com Deus? Porque eu preciso ter para dar. Se eu não passar tempo a sós com Deus, eu vou dar o meu sangue, vou dar o meu corpo para ser queimado, eu vou ser a pessoa mais religiosa, mas eu não vou dar nada de Deus para essa pessoa. Eu lembro de uma comparação que a Cris, ela fez na escola Dorama. Ela falou assim, quando eu não passo tempo com Deus, quando eu não oro em línguas, quando eu só escuto música, quando eu vou para a igreja todo domingo, quando eu faço as coisas mecanicamente sem ter discernimento do Espírito, quando eu vou para a casa do irmão sem um propósito e não tem propósito algum, quando eu não oro. Aí eu chego diante da igreja, só que ela colocou dentro de uma garrafinha, e aí ela fechou a garrafinha e ela falava assim, agora eu vou dar para a igreja. Não sai nada.
Mas eu orei em línguas. Eu passei tempo com a palavra. Eu jejuei. Lucas tá pensando nisso. Eu orei no Espírito. Tá bom. Eu tive tempo a sós com Deus. Vem aqui, Danilo. Você precisa, vem aqui. Eu busquei o coração de Deus em todo o tempo. E aí eu sei. Eu tenho que dar. Fala para o meu som do seu lado. Deixe Jesus jorrar através de você rios de águas vivas sobre aquele que tem fome e sede do Evangelho. Tenham que dar, meu irmão. Isso você só vai ter para dar quando você passar tempo a sós com Ele. Amém? Amém. Quantos recebem essa palavra e entendem essa palavra? Glória a Deus. Eu quero orar por você que tem tido dificuldade com orar, com jejuar, com tudo. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Felipe, vai para o teclado. Mas fica ali, só na volta. Faz no fundo. Pode vir na frente. Vem pra cá, filho. Pode chegar pra cá. Mais alguém? São embates que a gente vai tendo durante a caminhada e que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não está conseguindo. Sim, Jesus. Nós Obrigado. precisamos ser humildes, irmãos, porque a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus Aleluia. e Ele vos exaltará. Receba essa unção simples. Sim, Deus. Obrigado, Jesus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com quem está à frente, tem a ver com a expectativa do seu coração dele. Ele Sim. vai te dar. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado,